Boa tarde. Bom, as de que eu vou falar agora não são águas calmas, mas sim são águas contrastadas, águas agitadas. São águas de guerra. Faz 11 anos que a cientista e ativista indiana Vandana Shiva publicou um livro chamado As Guerras por Água. Lembrem-se? Obrigada. Foi um livro muito bem sucedido em todo o mundo, embora a história que ela contava não era inteiramente nova, não era uma história original própria do século XX e XXI. O livro falava de uma história tanto velha quanto as mais antigas civilizações da humanidade e formações estaduais. A história do controle político e econômico da água. A história da hidropolítica. Das lutas de poder geradas por tais políticas, dos sofrimentos humanos relacionados com elas, da opressão social que está envolvida, quanto mais grande o controle exercido sobre a natureza. A mesma história tem sido contada muitas vezes e por muitas vozes diferentes. Eu não consigo ir. Tá bem. Nos anos 50, por exemplo, o historiador Carl Wittfogel tinha construído uma teoria do despotismo oriental sobre a história das obras de irrigação que sustentaram as mais antigas civilizações, as que ele chamou de civilizações hidráulicas. A China, a Índia, a Mesopotâmia, o Egito e as civilizações ameríndias do México e do Peru. A tese do Wittfogel era que as grandes obras de irrigação levaram à centralização do poder em estruturas burocráticas que exerciam um controle de tipo imperial sobre pessoas, territórios e forças da natureza. Esta centralização e burocratização do poder teriam destruído a capacidade daquela sociedade, a capacidade de adaptação, de resiliência, diríamos hoje, falando em termos modernos. E isto podia contribuir a explicar o colapso daquelas civilizações. Mas este tipo de despotismo não pode ser associado exclusivamente com as culturas orientais, antigas, pré-modernas, não ocidentais. Ao tempo em que Wittfogel escrevia o seu livro, outras grandes obras hidráulicas, e até muito maiores das antigas, as grandes barragens vinham sendo construídas nos Estados Unidos de Roosevelt, na Europa, na União Soviética de Khrushchev, no Egito de Nasser, na Índia de Nehru. A tese do imperialismo hidráulico era bem aplicável tanto ao mundo ocidental moderno capitalista quanto ao seu oposto ideológico, o socialismo de Estado euroasiático. Tanto ao norte industrializado quanto ao sul em via de desenvolvimento. Se olhamos para a história do ponto de vista da natureza e dos rios em particular, o século XX tem uma característica que não se encontra narrada em nenhum manual de história. E não obstante, ela tem consequências enormes para a humanidade. O século XX é o que mais tem mudado o curso das águas do mundo, por meio das barragens. Para além das duas grandes guerras e da Guerra Fria, o século XX viu mais uma guerra, e que continua ainda, envolvendo todo o planeta com milhões de vítimas e refugiados, devastações ambientais, destruição de aldeias e até de cidades, tratados de paz e acordos transfrontaleiros. É a guerra da água gerada pela construção das cerca de 800 mil barragens que existiam no mundo no final do século passado. Milhões de seres humanos e seus ambientes, inteiros ecossistemas e todas as formas de vida existentes neles têm sido envolvidos juntos, uns aos outros, dentro da mesma guerra, a guerra das barragens. Enfim, no curso de apenas um século, a grande maioria dos cursos de água do planeta tem assumido formas e percursos diferentes da natural sua própria, ou seja, a que a conformação orográfica do território lhes teria dado. Isto, naturalmente, tem tido enormes consequências em reconfigurar
os ecossistemas e a vida mesma no planeta. Essa história tem sido contada em livros, em jornais, em revistas, em estudos científicos, em conferências e websites. Todos estes textos também participam da guerra, pois eles estão normalmente implantados por um lado ou pelo outro. Pelo lado do chamado desenvolvimento ou pelo lado dos movimentos sociais. Pelo lado do poder ou pelo lado das comunidades afetadas. Pelo lado das cidades, com a sua imensa sede de água, ou pelo lado do campo, da natureza e dos povos da floresta. São guerras de palavras, de imagens, de dados numéricos que refletem e reproduzem ao mesmo tempo os conflitos no terreno, algumas delas com grande eficácia e sugestão, como é o caso, por exemplo, de outra escritora indiana, Arundhati Roy, que tem narrado nos seus livros os sofrimentos dos povos do Vale de Narmada, bem como a corrupção e a absurdidade da hidropolítica daquele país. São histórias inspiradoras que têm ajudado a mudar a forma como as pessoas entendem as barragens e as guerras de água. Enfim, as hidropolíticas e as tecnologias que as permitem são contradições sociotécnicas. São o que permitiu o surgimento de grandes civilizações e culturas e, ao mesmo tempo, o que as tem destruído. São os que têm permitido avanços impressionantes na higiene e saneamento das cidades, no abastecimento civil, na agricultura, e são o que tem causado salinização, desertificação, erosões de solos, inundações, etc. São as contradições do controle das águas, as contradições históricas da relação entre humanidade e natureza. Então, a pergunta que eu queria colocar aqui hoje, a questão que eu queria discutir é: como é que podemos diferenciar as boas intervenções pelas más? Como podemos julgar as políticas da água? Como é que podemos tomar decisões que envolvem tais contradições? Quais princípios nos podem guiar nestas escolhas? Eu venho de um país, a Itália, em que as contradições da relação social com as águas são muito evidentes e que tem uma longa história de guerras da água. Ao longo dos séculos, tais guerras foram sobretudo no sentido de luta contra as águas, pela conquista da terra, de terrenos agrícolas, de espaços urbanos, por meio da drenagem das terras úmidas e dos estuários. Estas guerras na Itália chamaram-se de bonifica, que significa tornar bom o que era mau, ou seja, as terras úmidas, os pântanos. E elas demoraram séculos e levaram um grande número de falecidos entre os homens que trabalharam nelas, recrutados forçadamente em regime de disciplina militar, bem como entre os outros seres vivos que populavam os hábitats aquáticos das lagunas. E essas conquistas militares são o que tem dado forma propriamente ao país, o tem moldado segundo as obras humanas de contraste à força das correntes e dos cursos de água, permitindo o povoamento das planícies e o crescimento da população. Mas, como todas as guerras, as boníficas geraram resistências. A resistência das correntes e da força da gravidade, que sempre levava as águas de volta lá onde elas tinham sido drenadas. E a resistência dos homens e das mulheres que viviam naquelas terras úmidas e maláricas, sim, mas também rica de recursos, peixes, aves, ervas comestíveis, frutos selváticos, plantas medicinais, madeira, de acesso livre. Os grandes investimentos de capitais e poder político que tornaram possíveis as boníficas tornaram também aquelas terras em propriedades recintadas e monoculturas de cereais, e os residentes em lavradores semi-escravos e sem mais acesso aos produtos da terra. A malária desaparecia, mas com ela desapareciam os aves,
os peixes, a fauna selvática, a liberdade, o acesso à terra. Mas a Itália é também o país europeu que, desde o início do século XX, tem mais apontado na energia hidrelétrica e nas barragens. A partir dos anos 20 daquele século, foi uma verdadeira febre das barragens, que construíam-se por todo lado, aproveitando grande quantidade de águas correntes e de montanhas. Essa tem sido contada como uma história de grande sucesso, de modernização do país, de grandes investimentos de capitais, de tecnologias inovadoras e portadoras de progresso. Pois é. Mas é também uma história de guerra, de uma guerra que ninguém conta, pois as suas vítimas não têm voz. Obrigada. A história que eu vou contar agora é de facto uma história muito pouco conhecida, que fica remota e escondida dentro dos vales dos Alpes italianos. Ela tem ficado escondida por 50 anos de silêncio. O silêncio da história oficial e da repressão estadual, e que só agora começa a ser contada fora do país. É a história do desastre da barragem de Vajont, na região Friuli, perto de Veneza. Um desastre que aconteceu em 9 de outubro de 1963, faz quase 50 anos, em que perderam a vida a cerca de 2.000 pessoas e desapareceu uma inteira cidade, Longarone, junto com algumas das suas aldeias. Um massacre de Estado, pois a barragem era de propriedade do Estado italiano, que a tinha acabado de comprar, apenas uns meses antes, da empresa privada SADE, um dos maiores grupos elétricos do país. Agora, a barragem de Vajont, que vocês veem nesta imagem, na realidade nunca colapsou. Ainda hoje, ela fica aí em cima do Monte Toc, nos Alpes Bellunesi, como um monumento trágico à engenharia do século XX, à sua resistência e força física. De facto, o que colapsou foi a montanha. Na noite de 9 de outubro de 1963, um pedaço enorme do Monte Toc, entre 250 e 300 milhões de toneladas de rocha, caíram na barragem de Vajont, causando um tsunami de 50 milhões de metros cúbicos de água, que, sem destruir a barragem, simplesmente a ultrapassaram, falhando violentamente no vale inferior, com um impacto paragonável a uma explosão 2 vezes maior da bomba de Hiroshima. O efeito foi simplesmente devastador. Numa noite só, em poucos instantes, desapareceu uma cidade e 2 milhares dos seus habitantes. Os sobreviventes nunca recuperaram do choque e, sobretudo, nunca receberam justiça. E então, a barragem não falhou. Ela resistiu à força da natureza. Mas, mesmo assim, não pôde fazer nada para proteger a vida lá embaixo, no vale. Muito pelo contrário, ela é que causou as mortes de Longarone. Porque, se não houvesse existido aquela barragem, o deslizamento do Monte Toc não teria ocorrido. E até se for, ele não teria causado a onda de morte que causou pelo simples fato que não teria encontrado que pouca água corrente no fundo do vale, e não os 150 milhões de metros cúbicos de água recolhidos por uma barragem com 260 metros de altura, uma das mais altas do mundo. O mais trágico ainda dessa história é que todos sabiam. Desde anos que o povo falava em estranhos sinais vindo da montanha, das rochas, das árvores, dos animais, sinais de que algo estava acontecendo na mesma montanha ao longo que a construção da barragem continuava e que a água ia acumulando-se nela, subindo para cima do vale. A montanha falava aos habitantes e eles entendiam, pois eram pastores e agricultores habituados à vida de altura e trabalhando em estrito contato com a natureza. E os habitantes falavam com as autoridades, com os engenheiros da SADE, com a imprensa. E eles mostravam os sinais. As quebras no terreno eram os mais claros. A terra estava a se mudar.
Os jogos de forças que mantinham as rochas estavam se alterando. Árvores caíam, rochas deslizavam, pequenos sismos ocorriam. Algo estava para acontecer. Até a empresa SADE sabia. Mas ela não tinha interesse em admitir o que sabia, porque o único interesse que ela tinha era acabar as obras a tempo antes da nacionalização da energia elétrica que tinha sido anunciada para o ano. O interesse da SADE era vender a barragem acabada ao Estado italiano pelo preço mais alto possível. Portanto, as verdades incômodas tinham sido escondidas e as provas destruídas. A empresa sabia, as autoridades sabiam, o Estado sabia, todos sabiam, mas mesmo assim, ninguém quis parar a marcha do progresso, do desenvolvimento da grande obra que tinha já custado milhões e que não iria produzir nenhum proveito para os capitalistas, nenhuma vantagem para os burocratas e os políticos. Valia a pena correr o risco. Na verdade, nem valia a pena pensar no risco, porque pensar nele, parar a corrida para avaliar a possibilidade de um desastre de tais proporções, teria levado a desfazer tudo no mais breve tempo possível, na esperança de remediar aos danos e evitar a catástrofe. Não, nem pensar, nem pensar. É por isso que Vajont não se pode considerar um acidente, uma consequência inesperada na via do desenvolvimento. Essa é uma história de guerra, de uma violência fria e surda, com perdas de vidas que estão, desde o início, no cálculo estratégico. Como uma possibilidade que não se pode evitar, porque guerra tem que ser. As barragens têm que ser. Só o progresso, o desenvolvimento, o bem comum. Não se pode acabar com as barragens. Não se pode ficar sem a eletricidade que vem das barragens, a irrigação que vem das barragens e até sem o turismo das barragens. Não se pode dispensar com as obras das barragens, com o emprego que elas criam, com os capitais que elas fazem circular. Não se pode acabar com as barragens. Pois não. Obrigada.